Você já ouviu falar da Reforma Protestante? Se esse assunto te interessa, não deixe de ver esse vídeo até o final. Compartilhe, deixe seu comentário e caso não seja inscrito, aproveita e se inscreve. Esse é o canal O Poder que Liberta e você é o nosso convidado. Você já ouviu falar na figura que revolucionou a igreja com a Reforma Protestante há 500 anos? Martinho Lutero, que era um religioso católico estudioso de teologia, ele consolidou um conjunto de 95 teses, críticas em protesto às práticas de então. Ele fixou um cartaz na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. Talvez você nunca ouviu falar na frase: "Tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai". Este ditado é atribuído ao monge dominicano Johann Tetzel, que era conhecido por vender indulgências em toda a Alemanha. Martinho Lutero é o primeiro e principal nome associado à Reforma Protestante do século XVI. Entretanto, partes consideráveis de suas ideias reformadoras vieram da inspiração de outros homens, que haviam criticado a Igreja Católica décadas antes do frade alemão. Mas afinal, foi ele o único influenciador da Igreja? Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Na Inglaterra, no final do século XIV, o padre e teólogo Johann Wycliffe apresentou uma série de críticas às doutrinas católicas que iriam inspirar Martinho Lutero mais de um século depois. Dentre elas estava uma afirmação de que a salvação era conseguida através da fé em Deus, bem como um posicionamento contra a venda de indulgências bastante praticadas na época. Ele nasceu no ano de 1324. É conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Estudou em Oxford e se formou em bacharel em artes. E em seguida conquistou o doutorado em teologia. Sobreviveu à peste negra que matou milhares de pessoas. E até mesmo os campos abertos da Inglaterra eram usados para queimar mais de 200 corpos por dia. Ele conviveu com a morte constante. E isso trouxe um temor muito grande no seu coração, onde ele percebeu que o mais importante não era o momento em que vivia em questão, mas o mais importante era se preparar para encontrar o Criador. Tomado por esse forte temor vivido, passou a escrever contra a igreja e suas práticas. Uma das suas teses é que a igreja deveria voltar às suas origens, a qual teria ensinado Jesus, de não acumular para si riquezas na terra. E outra coisa muito importante, trazer a palavra como instrumento principal de ensino e compartilhar com todos a sua leitura. Como a própria Bíblia nos ensina no livro de Efésios capítulo 5, versículo 26, a fim de santificar, tendo-a purificado com o lavar da água através da palavra. Assim ele se tornou o tradutor da Bíblia para o inglês, onde a atual língua era o latim. Chamava as autoridades da igreja daquela época de covis de ladrões, ninhos de serpente, casa de habitação de demônios vivos. Escreveu um artigo que dizia que os padres roubavam o sustento dos pobres, os quais não podiam se opor à opressão, e que eles cobravam mais alto por um tostão furado do que pelo sangue precioso de Cristo. Mas algo chamou muito a minha atenção, e não posso deixar de mencionar, é que Wycliffe vivenciou com a morte, em questão com o vírus da peste negra que matou milhares de pessoas. O temor da morte trouxe dentro dele o entendimento em que o corpo não é mais importante que a alma, e seus ensinamentos eram voltados para o arrependimento. Assim, alcançando muitas almas para o reino de Deus. Hoje nós somos bombardeados por esse vírus, Covid-19. E a minha pergunta é, quantos Wycliffe se levantarão tomados pelo temor? Será que você é um deles? E por que não encerrarmos esse vídeo com uma das suas célebres frases de Wycliffe, que diz, no fim, a verdade triunfará. Reflita nisso e um forte abraço.